Salve galera do NOQD Clips, você está no canal oficial de cortes do Não Importa o Que Diga. Então, por favor, mano, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like também e ativa o sininho para você não perder os próximos, certo? Então, bora pro vídeo. O jogo contra o Ótimo. Flamengo me surpreendeu, viu, gente? Assim, eu acho que o Palmeiras teve uma evolução de postura no jogo contra o Flamengo. Eu vi o Palmeiras muito mais reativo nos jogos anteriores. Quando o Abel achou ali o Scarpa, conseguiu encaixar o Scarpa e o Veiga, de fato o Palmeiras jogou diferente. Eu não vejo o mesmo Palmeiras. Tinha jogado melhor que esses caras quando a gente perdeu de 3-1. Só que a soberba deles lá era tipo, Então, perdeu de 3-1. Na Supercopa, ó o gol que o Veiga fez, o gol de placa, velho. Não, o que eu quero responder aqui, Fernando, assim, eu acho que com o Abel, se ele tiver as peças adequadas, por exemplo, chega aqui um Felipe Coutinho, um Cavani, eu acho que sim, ele pode mudar um pouco a maneira de jogar e ser um pouco mais propositivo. Ele foi, quando ele teve o Scarpa e Veiga, ele foi. Até então ele não tinha sido, porque o Scarpa não estava rendendo, não era nem titular. O Veiga tinha uma regularidade muito alta e que depois de fato se firmou e começou a apresentar um grande futebol. Na verdade, a gente começou a ver o Veiga, né, do meio para frente ali da Libertadores, começou a jogar muito bem. E aí ele falou, cara, eu acho que eu posso mexer. E aí até me surpreendeu. Eu achei que com o Flamengo, acho que eu falei na live aqui, eu achei que ele ia sacar o Scarpa, ia manter 3 volantes e jogar um pouco como ele jogou com o Atlético Mineiro na semifinal. E não, ele foi ousado, ele colocou o Scarpa, colocou o Veiga. Então assim, ele mudou a forma de jogar. Ele me parece que ele precisa de peças para ele poder desenvolver outras opções de jogo. Eu acho que ele não tinha. Então eu não quero tomar essa decisão do Abel. O Abel é esse joguinho. Eu não sei se é eu. Eu queria ver o Abel com os camarões ali, com os jogadores que ele possa propor mais o jogo, como outros clubes tiveram, e o Palmeiras não teve tanto nesse final de campeonato. Pra gente finalizar, posso confessar uma coisa que eu vi numa live, de como que muitas vezes enxergam o Palmeiras, e queria externar isso daqui. Não vou citar canal, porque eu não tenho a autorização para falar qual canal foi, né? Foi o canal do Flamengo. Os caras com medo de perder o Pedro Palmeiras e o próprio Arrascaeta. Porque, diferente do torcedor do Flamengo, esse canal que eu caí, eles têm uma noção de que a multa... Ninguém tira jogador pela multa. Isso é papo de torcedor, né, Versuti? Uma coisa que eu vou deixar aqui para os caras pensarem. Não deve ser, né, Fabinho? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Não deve ser do desejo do Palmeiras ter o Pedro e o Arrascaeta. Mas se fosse, eu acho que teríamos pelo menos um deles. O Pedro eu acho que teríamos. É porque não deve ser do desejo da Leila. Eu não sei, posso estar enganado. Então, assim, aquele flamenguista, Fabinho, que fica assim, vai lá e paga a multa. Ué, vocês trouxeram o Arrascaeta, vocês pagaram a multa pro Cruzeiro? Não, vocês fizeram uma boa proposta e ele veio. Né, Fabinho? Então, assim, eu não sei qual que é o tamanho da brincadeira com a Leila para mim o grande nome, Fabinho, vai ser o centroavante. Para mim é o grande nome. Não sei qual vai ser, mas para mim é ali que vai morar o grande nome para Leila Pereira. Aí, assim, eu deixo essa até como considerações finais, pode falar vocês aí. E aí a gente, amanhã estamos aqui de novo, hein? Vamos lá. Pode ir, Cara, Fabinho. eu acho que do Pedro, realmente, pelo que a gente fica sabendo aí, era um grande desejo, sim, da Leila, por conta de perfil de contratação. Pelo que a gente sabe, a Leila quer perfis jovens, assim como foi o Vinha, assim como foi o Piquerez, assim como agora está sendo o Atuesta, e assim como é o Pedro, né? Eu não vejo outro jogador brasileiro, ou qualquer outro, em um nível superior ao Pedro, ou nem próximo do Pedro, não é nem inferior, é próximo. E só que assim, o Flamengo acabou de pagar quase 100 milhões de reais e hoje existe dois poréns aí numa possível negociação entre Palmeiras e Flamengo, né? Primeiro, o que falta exatamente para o Palmeiras hoje, tecnicamente, taticamente falando, um centroavante, que é o que a gente vem reclamando, né, a temporada inteira, desde que o Luiz Adriano parou de jogar na temporada passada. O Flamengo, eu acho que mesmo por muito dinheiro, não liberaria o Pedro para o Flamengo por saber que ia preencher uma lacuna 100%. E até mesmo porque é um rival à altura. Eu acho que por tudo que tem acontecido nos últimos anos, eles não liberariam o Pedro dessa forma. Eu não acho que se a Leila, se ela quisesse, ela contrataria o Pedro, porque iria ser muita bala, creio eu. Não sei, posso estar errado também. Mas eu acho que é uma contratação que exatamente casa com o perfil de que Leila quer, mas é uma contratação que o Flamengo jamais deixaria para o Palmeiras. Eu vejo mais ou menos isso daí. E assim,
Questão de Camarão, de contratação de peso. Eu também acho que possa ser um centroavante, que vai se fazer uma força-tarefa maior por essa posição, só que temos grandes chances de perder o Rafael Veiga. A proposta do Inter Miami está chegando aí, hoje inclusive falei com uma pessoa, e eles não vão desistir do Veiga, que está muito mais valorizado, e o Palmeiras hoje teve a sua reunião de orçamento, tem 133 milhões, se eu não me engano, de orçamento para 2022 aprovados em vendas de atletas. Então, um meia, talvez, para um lugar de um Veiga, caso ele saia, e um centroavante, possa ser realidade, sim. E o perfil é mais ou menos esse do Pedro, de um Tati Castellanos da vida, que já subiu para 20 milhões de dólares o valor de mercado, enfim. Mas eu acho meio difícil, Fernando, hoje o Palmeiras conseguir tirar um Pedro do Flamengo. O Arrascaeta seria um pouco mais fácil, né? Por toda a burocracia que tem lá. Agora, um Pedro, é como se a gente negociasse o Everton com eles, como você mesmo falou. Mas sabe que o ponto que eu pego, Fabinho? Só de chegar uma proposta, para pensar, se o Flamengo oficializa uma proposta por um Dudu, por um Everton, não é o que eles precisam. Acho que o Everton até é o que eles precisam de goleiro. Mas não de um ponta. Só de chegar essa proposta, vamos imaginar, o Palmeiras sabe quanto vale o Pedro, porque valorização a gente tem que olhar de maneira fria. O Flamengo pagou próximo dos 100 milhões, mas não pôs para jogar. Então, valorização ele não teve. Logo, o Neversuit, aquela multa ele não vale. Ele não vale aquela multa. Isso aí é papo de torcedor. A gente não tá falando de papo de torcedor. Então, imagina se oficializa a proposta. Aí o Flamengo fala, não, Pedro vale muito pra gente. Não vou aceitar uma proposta, dá um chute aqui, tá? 130 milhões, não vou aceitar. Que isso, vale muito mais do que isso. Aí entra a próxima temporada. Continua sendo reserva do Gabigol. Imagina para os caras administrarem essa, né? Esse é o ponto, que eu acho que que é o que o Corinthians o nome disso aí. Exatamente. O Corinthians está fazendo com o Cavani. Talvez o Corinthians nem sabe como vai contratar, nem sabe de onde vai tirar o dinheiro. Mas eu vou me posicionar no mercado. Não vou deixar só o Flamengo, só o Palmeiras, só o Atlético ter esses holofotes. Eu vou me posicionar. Nem que seja na loucura, né? Isso é perfeito. E isso é uma coisa que falta no Palmeiras. Essa é uma crítica que a gente faz há um bom tempo. Porque existe, claro, uma diferença entre você querer e você conseguir. Mas o Palmeiras, nos últimos anos, ou desde que Alexandre Matos saiu do Palmeiras, apesar da gente ter diversas críticas ao Matos, uma das maiores qualidades dele, além do network, era a agressividade de ir atrás de grandes nomes. Porque isso que você falou é fundamental. Por isso que eu falo que agora sim o Barros vai ter a oportunidade dele e vai se criar um ambiente talvez hostil. Porque se ele sequer, agora, com a Leila chegando, prometendo reforços já para o Mundial, como ela prometeu. E quando você promete reforços para o Mundial, nós tiramos um pouquinho de lado aquele papo de reforços para compor elenco que vai ser necessário. Que é necessário, talvez, um Navarro do Botafogo, é necessário, talvez, um Huerta do Católica, porque nós vamos ter muitas saídas. Porém, é a hora da gente tentar ir atrás de jogadores realmente de nome. Então, brigar pelo mercado para os próprios empresários e clubes começarem a falar, opa, o Palmeiras está vindo aí. E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!